במזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע bשורות טובות. כי עם הנצח לעולם. Boa noite, oi Juan. Tá chegando, hein, Juan? Gente, que frio é esse hoje de novo. Esperar só um pouquinho o pessoal entrar, tá bom? 2 semanas, nem me fala. Eu não fiz nem minhas aulas ainda, acredita? Não fiz nada ainda, eu tô pensando. Eu tenho esse esquema, né? Assim, eu sei o que eu tenho que falar, eu vou pensando primeiro, vou amadurecendo, depois eu busco a literatura e aí eu faço a aula. Mas geralmente sai assim meio em cima da hora, sabe? Mas eu acho que hoje, até a live de hoje é meio um spoiler, assim, né? Porque eu vou falar disso lá no congresso. É um assunto bem legal. Oi, Verônica, boa noite. Na terça-feira a gente não conseguiu fazer nossa live, né, da terça passada. Nosso tudo é muito corrido. Já adianta o assunto, já começa a pensar. Eu já tô pensando sobre isso, né? E aí fica até um pouco mais fácil, mas são assuntos bem fascinantes, assim. Oi, Elete, bom dia. Boa noite. Bom dia. Acabei de olhar aqui um vídeo, tá passando um vídeo no meu computador. De uma música que eu gosto muito e aí apareceu um dia amanhecendo, achei legal. Acabei falando bom dia, boa noite. Esperar só um minutinho as pessoas entrarem. Dá pra ouvir a música? Vocês? Hoje, a gente espera conversando, né? Hoje, como eu fiz aniversário essa semana, e aí a gente tinha comemorado, tinha tirado tempo e tal, e aí hoje as crianças queriam muito comemorar. Aí fui buscar um bolo e tal, a gente cantou parabéns. E aí a Rivka, eu tava fazendo um monte de coisa. E aí a Rivka queria, porque ela falou, não, a gente tem que dançar no seu aniversário. A gente tem que dançar. E aí eu tava fazendo uma coisa na cozinha, a gente ela veio chorando, né? Aí ela falou assim, não, eu pedi pro papai abrir uma música, e ele não abriu a música, e eu fiquei muito triste, porque é seu aniversário, a gente tem que dançar. Muito fofa, né? Eu falei, tá bom, que música você quer dançar? Ela falou, a música que você mais gosta. Eu falei, qual a música que eu mais gosto? Ela falou, I'm Israel High. Eu falei, tá bom, então a gente vai assim, a gente vai subir, sabe? Eles estavam bem cansados, assim. A gente vai subir, eu vou pôr lá na televisão, enquanto a gente, enquanto vocês tomam banho e tudo, a gente põe as músicas pra tocar. E eles amam, assim, né? Eles ficam vidrados. E essa música, eles falam, toca de novo. E que realmente é uma das músicas que eu mais gosto. E foi muito fofo, assim. Ela chorando, esse é o aniversário, a gente tem que dançar, tem que pôr uma música pra gente dançar. Eu falei, tá bom, a gente vai dançar, nem que seja só nós duas, né? Aí, no fim, eu coloquei a música, a gente dançou, foi bem legal. Mas é muito engraçado isso, né? São muito fofos. E o final de semana é puxado, porque você não tem ninguém pra ajudar, é uma loucura, né? 2 ainda. Bom, pessoal, eu vou começar a live aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre laser de baixa intensidade e a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu posso usar o laser de baixa, ou a terapia biofotônica, ou a fotobiomodulação na tricologia, né? Na verdade, eu sempre falo assim, que a gente não tem como hoje trabalhar sem usar o laser, né? A gente usa o laser para tudo, eu uso laser para tudo, né? Desde da técnica de Lib, eu uso para todos os pacientes. Qualquer paciente vai fazer soro, vai fazer qualquer procedimento estético,
eu sempre utilizo o ILIB. O ILIB é uma forma de você irradiar o teu sangue pela artéria radial ou pela carótida, enfim. E a partir daí você quela radical livre, diminui a resposta inflamatória, enfim. Eu tava falando, eu não sei se eu falei domingo passado, mas acho que não, acho que foi, na verdade foi na live de quarta-feira. A gente teve um paciente bastante grave, enfim, que tinha uma intoxicação, não cicatrizava e tal. E na verdade ele ia fazer, Leila, você tá sumida. Pensei em você essa semana inteira, preciso te ligar, você não me suma. pensei nessa moça várias vezes essa semana, que é uma paciente muito querida lá do consultório. Eu pensei várias vezes nela. Falei, cadê essa Leila que veio e sumiu? Até interrompi a live, hein, por tua causa, tá vendo? Beijo pra você. E parece que você tem que ter o retorno lá, hein? Bom, então eu tava falando desse paciente e, na verdade, a gente fez um pré-operatório dele. Ele foi fechar uma colostomia, a gente fez todo um pré-operatório com soro e tudo, e também com laser. E no intraoperatório, o gastro que estava operando, eu tenho até a gravação dele falando, assim, nossa, impressionante como esse tecido tá bom, como esse tecido tá granulado, tá bonito, e realmente a resposta foi muito boa. Então o laser, né, ele é muito incrível. E a gente acaba utilizando o laser para tudo, né? Para tratamento de micose na unha, para estética. E a gente, na verdade, a gente usa... Eu gosto muito de todos os lasers, né? Eu uso muito os lasers de alta, né? Mas eu gosto também dos lasers de baixa. E os lasers, eles têm uma função muito interessante, eles têm uma resposta muito boa e uma resposta rápida, né? E uma coisa bem interessante, assim, pra gente falar de laser, é como começou essa história, né? Na verdade, por que se usa laser hoje, né? Ou mesmo os LEDs, para estimular o crescimento capilar ou para diminuir a resposta inflamatória nas alopécias que são onde você tem uma inflamação tecidual, né? Onde você tem queda. Por que se utiliza isso? Na verdade, isso se descobriu ao acaso, né? Foi muito interessante essa história. Mas, antes de eu continuar, eu quero pedir para você disparar aí uns aviãozinhos, avisar que essa live já tá ocorrendo, né? Porque hoje tá frio, acho que ninguém quer sair da cama. Mas, e lembrar que essa live vai ficar gravada e que você pode, então, avisar os seus amigos que querem entender um pouquinho sobre a queda de cabelo, como tratar isso. E mesmo você que é profissional de saúde, você possa aí compartilhar essa live, tá bom? E clica aí e dá um like, porque isso ajuda o nosso canal, tá bom? Bom, pessoal, então assim, ó, o que aconteceu? Eles começaram a usar o laser de baixa intensidade nos ratinhos. Porque assim, essa história do laser, né, somente do ILIB, ele veio bastante da Rússia, onde eles pegavam pacientes que tinham doenças crônicas e eles fizeram um catéter, e nesse catéter, eles, na pontinha desse catéter, tinha um feixezinho de luz, de laser, e eles irradiavam, eles puncionavam a artéria radial aqui no pulso, e eles ligavam esse catéter e o sangue que passava ali ia sendo irradiado. E assim eles tratavam várias doenças crônicas, né? E aconteceu que eles começaram a usar o laser para outras coisas. Tem uma cientista chamada Karu, ela tem muitas coisas escritas, né? E ela é russa, e ela estudou muita coisa dos lasers de baixa. E junto com um colega, ela fez Na verdade, eles fizeram um estudo e eles viram o quanto que o laser diminuía a resposta inflamatória, generativas e outros casos. E muito interessante, assim, na redução de edema, né? De radical livre, né? Então, isso muito interessante, assim. E o que aconteceu foi que o que eles fizeram? Eles pegaram algumas cobaias, ratinhos, puseram em um laboratório, e nesse laboratório eles começaram a irradiar esses ratinhos. Esses ratinhos tinham uma doença, eles estimularam uma doença inflamatória. E deixaram esses ratinhos direto, com o olhinho fechado, direto embaixo dessa luz, né? Do laser. E eles viram que foi muito interessante porque
Porque conforme eles iam irradiando, esses ratinhos que eram irradiados, crescia pelo. E eles não entendiam por quê, né? Então, na verdade, eles ficavam muito peludos, esses ratinhos. E eles começaram a fazer um estudo comparativo das cobaias que tomavam, que tinham aplicação de laser e que não tinham, e os que tinham aplicação de laser, eles ficavam muito mais peludos do que os ratinhos que não tinham aplicação de laser. Então eles começaram a entender que, de alguma forma, o laser estimulava o crescimento do pelo, ou do cabelo, né? Ou do cabelo. E aí isso começou a ser divulgado. Então, você entendeu que, além de você ter, né, todo o processo de fotobiomodulação, porque o que a gente fala que é fotobiomodulação? Eu pego a luz, né, a foto, onde eu tenho uma energia luminosa, eu vou transformar essa energia luminosa em uma energia química, na verdade, porque eu ativo mitocôndria e eu ativo vários processos intracelulares e, a partir daí, eu vou modular uma resposta. Onde eu posso estimular uma resposta, por exemplo, eu posso estimular um radical livre, estimular a produção de um antioxidante pela produção de radical livre. Então é muito interessante porque quando eu faço, por exemplo, um ILIB, eu estimulo, como eu aumento a produção de oxigênio lá na mitocôndria, eu aumento a produção de radical livre. Só que quando eu aumento a produção de radical livre, eu estimulo a produção de antioxidante. Tá caindo aqui a conexão. Bom, então o que acontecia? Através disso, quando eu aumento a produção de radical livre, eu estimulo a produção de enzimas e de substâncias que são antioxidantes, para justamente quelar esses radicais livres. E o que acontece, né? Se começou a usar também na questão do cabelo. A princípio, né? Você tem duas formas, né? Você pode tanto usar para estimular, por isso que eu falo fotobiomodulação, modula essa resposta. Ou eu posso também, uma outra coisa que eu posso fazer é estimular, por exemplo, um processo de cicatrização, estimular uma síntese de colágeno, né? Por quê? Porque eu gero energia. Então, quando eu tenho a hemácia, né, estimulada, né, quando ela recebe a radiação, ela acaba absorvendo essa energia, né, e tem todo um processo que é fisioquímico, né, no organismo. Então, você vai melhorar todos esses processos, né? Então, eu tanto posso estimular, como eu posso inibir. E aí, tem várias coisas, né? Eu tenho que falar da aplicação local, eu tenho que falar do ILIB, né? E eu tenho que falar de todas essas respostas. Então, a gente não tem muito tempo para falar disso, mas para a gente entender, eu vou falar para vocês duas coisas muito, assim, tranquilas de se entender, tá? Primeiro, toda vez que eu utilizo um comprimento de onda, por exemplo, um comprimento de onda vermelho, que é um comprimento de onda um pouco mais baixo, né? Lá por volta de 600 e alguma coisa, e eu, numa dosagem baixa, ou seja, até 4 joules, eu vou estimular esse tecido, tá? Então, eu tô falando de uma forma bem simples para vocês, para quem não é da área, né, entender. Então, eu vou estimular isso. E, por outro lado, se eu utilizo um comprimento de onda um pouco maior, né, que é uma onda infra, a gente chama de uma onda infra, eu vou ter uma resposta aí anti-inflamatória, principalmente se eu utilizar dosagens mais altas, tá? Tipo, mais de 4 joules, 6 joules, 9 joules. Então, só aí, para vocês entenderem, assim, eu tanto posso gerar um estímulo, como eu posso inibir um processo, uma resposta, tá? E aonde isso entra na tricologia? Em algumas coisas, tá? Primeiramente, vamos lembrar da alopécia, tá?
eu tenho alguns tipos de alopécia. Eu tenho os tipos mais comuns, androgenética, eflúvio telógeno, as cicatriciais, né, que são as fibrosantes. Eu tenho areata. O que acontece? Em algumas dessas, eu tenho a areata que está muito relacionada à inflamação, que está relacionada a uma resposta autoimune do paciente. E o que acontece? Tanto na areata como na fibrosante, né, ou na cicatricial, eu tenho, se eu fizer uma biópsia, eu vou ter uma quantidade gigante de linfos T's em volta do folículo, né? Então, esses linfos, eles falam o que pra gente? Que eu tenho uma resposta muito exacerbada. Na areata, isso está relacionado a uma doença imunológica, tá? Na fibrosante, a inflamação, puramente, né? Então, se eu faço o diagnóstico desses dois tipos de alopécia, eu já tenho indicação de usar o laser. E qual laser que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a onda infra. Por quê? Porque eu tenho uma grande ação anti-inflamatória, tá? E tem uma coisa que é muito legal, né? Que eu gosto muito da onda infra, por quê? Porque ela potencializa a absorção de substâncias que eu utilizo topicamente. Então, vamos supor que eu tenho lá um paciente que está com alopécia e eu quero usar, vou usar alguma coisa tópica. Posso usar atanopróstamo, minoxidil, capiodon, tem um monte de coisa que eu posso utilizar, tá? E eu quero utilizar isso, eu não quero injetar, eu quero utilizar isso com microagulhamento. Eu vou fazer um microagulhamento no couro cabeludo, vou aplicar uma solução e o que eu posso fazer? Eu posso aí estimular, né? Eu posso facilitar a absorção dessas substâncias com laser de baixa, né? Então eu vou usar a onda infra e a onda infra vai estimular a absorção dessas substâncias. Por outro lado, eu posso também utilizar a vermelha. Por quê? Porque a vermelha vai estimular o quê? A produção de colágeno. Colágeno é importante para o cabelo? Muito. Eu vou estimular o crescimento do cabelo utilizando? Muito, tá? Então, só nessas duas alopécias, ou alopecia, como vocês querem falar, eu já tenho indicação da utilização, tá? Eu gosto também de associar muito os LEDs, tá? Então, eu gosto do LED âmbar, muito quando eu faço, por exemplo, se eu faço um microagulhamento mecânico, né, que é com aparelho, o que eu gosto de fazer? Eu acabo utilizando alguns ativos, eu utilizo a onda infra e eu gosto muito do resultado da luz âmbar, tá? Então, geralmente, eu utilizo a luz âmbar junto com a onda infra, tá? Então, o LED âmbar junto com o laser infra, e ali eu vou não só inibir a resposta inflamatória local, como eu vou aumentar a absorção desses ativos, como ainda eu consigo melhorar aí a síntese de colágeno, tá? Então é muito interessante, tá? Por outro lado, né, tem os outros tipos. Eu tenho eflúvio telógeno, né, eu tenho androgenética, que também vai me ajudar muito, tá? Então, não só, como eu já falei, na questão da absorção, mas na questão de melhorar a irrigação sanguínea nesse local, tá? Então, toda vez que eu irradio, né, eu estimulo, isso é controverso, porque muitas pessoas falam, eu não gosto de falar que ele induz uma vasodilatação, que não é isso, né? Na verdade, a gente sabe que não é bem isso. O que acontece é que existem estudos que falam da questão do óxido nítrico. Então, quando eu irradio esse local, o óxido nítrico, eu ajudo a liberação do óxido nítrico intravascular, ele provoca um relaxamento vascular, eu melhoro a perfusão. Então, eu vou melhorar a perfusão aí capilar, né? E aí, para esses pacientes que têm eflúvio telógeno ou que têm alopécia por estresse, vai ajudar muito. Porque o que o estresse faz? Ele me faz liberar o quê? Adrenalina, né? Pela suprarrenal. Cortisol sobe, libera adrenalina. Então, o que a gente consegue, né?
Quando eu libero adrenalina, eu tenho o quê? Eu tenho vasoconstrição, né? Então a perfusão capilar ela é muito prejudicada. Então, quando eu utilizo o laser de baixa, o que eu vou favorecer? Essa perfusão. Então, vou melhorar a oxigenação, vou melhorar a questão nutricional, eu vou melhorar a condição desse cabelo, tá? Isso é muito interessante. Meu pai usou capacete de laser por anos, né? Posso dizer que uns 15 anos aí. Porque ele teve um Alzheimer e ele não podia tomar medicamento, que ele fazia urticária aí crônica, super importante, né? E aí o que a gente fez? A gente começou, eu falei, bom, ele assim vai parar de tomar medicamento, vai ladeira abaixo. E a gente segurou ele aí por 15 anos, ele nunca deixou de reconhecer a gente, ele realmente ficou esquecido e tal, mas foi o que segurou ele durante desde o diagnóstico até quando ele faleceu, né, que sua memória seja aí lembrada para sempre, né, e na verdade, assim, a gente vê o quanto isso foi bom, né, e na verdade o que aconteceu, né, ele ficou com muito cabelo, então ele tinha muito cabelo, porque ele usava o capacete não para o cabelo, né, mas isso estimulava o crescimento do cabelo dele. Então isso é muito interessante, né. Então hoje a gente tem capacetes ou bonés específicos para ajudar nesse processo de irradiação. Outra coisa legal é quando a gente fala da medicina regenerativa, né. Então quando eu trabalho com medicina regenerativa, com PRP, com fibroblasto, né, onde a gente injeta, né, isso no couro cabeludo, eu ajudo muito a melhorar, o laser ajuda muito a diminuir essa resposta inflamatória, ajuda muito a diminuir dor, né. Uma coisa interessante é a gente utilizar, por exemplo, nas regiões onde eu tenho, porque você vai trabalhar no couro cabeludo, né. Então eu tenho os nervos, né, que trazem todo esse processo de sensibilização. Então eu gosto muito, né, apesar de que às vezes a gente faz anestésico tópico, injetável, mas utilizar o laser de baixa, né. Por exemplo, aqui na supratronclear, onde você tem uma terminação nervosa que vai até mais ou menos aqui no couro cabeludo. Então na hora que você irradia, você diminui a sensibilidade. Então você pode usar antes, por exemplo, de fazer um skin buster ou uma meso capilar, você pode usar o laser para diminuir a dor, tá? E você pode usar o laser depois, no pós, para diminuir também a reação, a resposta inflamatória, tá? Então isso ajuda bastante. E uma outra questão, né? Tem um estudo bem gigante, na verdade eles fizeram uma revisão da literatura da utilização do ILIB, né, nos pacientes, foi a universidade lá nos Estados Unidos, e o que eles fizeram, eles levantaram tudo aquilo que tinha de publicação, né, e em um desses estudos que eles levantaram, eles viram que você, com a utilização do laser no intraoperatório, em alguns casos você conseguiria controlar sangramento. Isso é muito interessante, né? Porque a gente não. É muito interessante a explicação para isso, né? Mas na hora você tem regulações do organismo, né? Então, você consegue, por exemplo, durante um transplante, né, capilar, você consegue melhorar essa questão do sangramento, você consegue, no pós-operatório, o quê? Fazer com que esse folículo que foi implantado receba mais oxigênio, né? É como se você pegasse uma plantinha, você colocasse perto de um rio, por exemplo, e aí você estimulasse, né, essa plantinha de ser regada, essa plantinha de receber nutrientes, de receber adubo, né? Então, com certeza, a resposta vai ser muito melhor, né? Então, assim, isso são algumas coisas, né, que a gente está falando, na verdade, né?
porque a gente teria aí muitas indicações, tá? Hoje a gente tem, antigamente a gente tinha os clusters muito pequenininhos, né? Muito pequenininhos mesmo, aí de 2, 3 milímetros. E aí para você fazer o couro cabeludo todo, ou mesmo a face, era um pouco mais difícil. E hoje a gente tem alguns aparelhos onde eu tenho um cluster maior, né? Então eu tenho 3, 4, 6 bocais onde eu tenho a liberação, né, do laser ou do LED. Isso vai ajudar muito, por quê? Porque para eu fazer toda a área capilar não vou demorar tanto como antigamente, que a gente tinha que fazer pontinho por pontinho, né? Mas a resposta aí vai ser bem legal. Essa semana recebi um negócio muito legal. Não sei se já tem no Brasil, acho que não, né? Que foi um vídeo não nacional. E eles estão fazendo, na verdade, uma descoloração do cabelo, só que eles estão usando laser de alta, né? Então eles pegam um laser de alta e aí eles vão passando no cabelo, por exemplo, quem tem cabelo mais escuro, quer ficar com o cabelo loiro, em vez de usar os pós-descolorantes, aquelas coisas, eles estão começando a clarear o cabelo com laser. Olha que incrível, né? E aí é interessante que eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, realmente, porque as pessoas têm que pensar mesmo, né? Porque realmente quando você, dependendo do comprimento de onda, principalmente os comprimentos aí 500 e pouco, quando você coloca, né, no pelo, na verdade você meio que frita, né? Além de queimar, você despigmenta o pelo, né? Experiência própria. Eu sempre falo assim, né? Casa de ferreiro, né? Ou a história do CRM, do coerência, logo positivo, né? Eu sempre falo, eu fui fazer uma micropigmentação e como eu acho que faço muito detox, um monte de coisa aí, a minha não deu certo. Ficou super bonita 2 semanas. O cara que fez top, ficou perfeito. E aí depois de 2 semanas começou a mudar a coloração. Primeiro ficou azul, primeiro ficou muito preto, depois ficou azul. E aí eu comecei a remover com laser, né? Aí eu tirei todo o pigmento, mas ele ficou com um pigmento que dá pra vocês verem ainda mais no vídeo. Ficou com um pigmento meio alaranjado. E aí eu fiz várias sessões de laser de alta para tirar as técnicas de remoção de tatuagem e tal. E aí no último eu falei assim, não quer saber? Vamos usar esse comprimento de onda, mas vamos afastar o cluster do aparelho que é mesmo pra queimar esse negócio. E aí, claro, lógico, queimou a pele, ainda tá, né? Não tá recuperada ainda, mas o que aconteceu foi que fritou minha sobrancelha. E além disso, claro, despigmentou, já é clara, né? Já é muito clara. Aí despigmentou quase assim, total, né? É muito interessante. Então eles estão usando de alta para isso, né? Foi só uma curiosidade que eu entrei aqui para falar disso, mas é bem isso, né? Então a gente pode associar os tratamentos, tá? Então a gente vai usar na medicina regenerativa, onde eu vou diminuir a resposta inflamatória, melhorar o aporte, né, sanguíneo desse local. A Eliette tá rindo que não é você. Vou melhorar o aporte sanguíneo desse local. Eu vou usar no pré e no pós-transplante. Posso usar no pré-transplante, então, para melhorar a qualidade desse folículo. No pós-transplante, para diminuir a resposta inflamatória, melhorar a síntese de colágeno, melhorar a oxigenação e a perfusão. Posso associar com as intradermos ou skin buster, onde eu vou usar, às vezes posso fazer o buster, né, que é a aplicação, ou posso fazer o microagulhamento e aí utilizar a onda infra para poder estimular aí o processo de absorção, né, de qualquer ativo que você utiliza aí no cabelo, né? E assim, ó, gente, sempre a gente vai associar a técnica de ILIB, tá bom? Então o paciente vai tratar o cabelo, mas ele vai fazer meia hora de ILIB, tá? E aí tem algumas outras coisas que a gente pode aí utilizar via oral para ajudar todo esse processo, tá? Então, pessoal, é assim, ó.
Hoje em dia, eu sempre falo que não existe um tratamento único, né? O que vai acontecer é que a gente vai pegar várias técnicas, né? Vários procedimentos e vai potencializar as minhas respostas, né? Então isso é muito importante. Outra coisa legal é a questão da dor, né? Dor pós-operatória, né? Ou dor, mesmo a dor antes, né? O que eu falei para vocês, a gente pode irradiar aí, né? Com dosagens mais altas, com a onda infra, ele vai ter um efeito mais, vai fazer uma analgesia, né? E vai ajudar um pouco essa questão do controle da dor, né? E também pós-procedimento, onde eu posso reduzir a dor de qualquer procedimento que eu tenha feito, né? Quando a gente fala da areata, né? Onde a gente sabe que a gente está fibromialgia mágico, sem dúvida. Oi, Aninha, tudo bem? Então, assim, onde eu vou trabalhar, na verdade, que eu tenho uma doença autoimune, né? Eu tenho uma ação inflamatória ali, então eu vou aplicar local, mas eu sempre vou fazer o ILIB associado, né? Então, eu vou utilizar pelo menos 30 minutos durante esse processo, né? Então, na verdade, pessoal, isso é um plus no seu tratamento, né? Você vai tratar queda capilar, você vai fazer um implante, você vai fazer uma regenerativa, você vai utilizar o laser, né, como um adjuvante, como uma melhora, né? E isso vai melhorar mesmo, né? Teve um congresso, tô pensando aqui, né? A gente lida muito com isso, né? Com laser todo dia. Tem alguns aparelhos lá no consultório, a gente não consegue ficar sem, a gente faz, inclusive, intraoperatório, né? E teve uma coisa muito interessante, a questão, às vezes, de você usa no intraoperatório, você usa no pré e no pós, né? Mas uma coisa interessante, além, né, desse controle da dor, é que uma das coisas que a gente nota é que você não tem equimose, né, no pós-operatório. Então, o que é equimose? Aquela mancha roxa, né, de um processo cirúrgico mais agressivo. Então, quando você prepara o organismo, né, o pós é muito mais tranquilo, né? E no intra você consegue muito essa questão da melhora da dor, né, da drenagem, você reduz o edema, né? Então, essa assistência que, na verdade, você acaba encontrando nos lasers de baixa são muito interessantes. Eu tô falando laser de baixa, mas os LEDs, eles têm uma ação tão boa quanto os lasers, né? Então, a diferença é que, claro, você vai ter que usar, se você for usar o LED, você vai ter que usar um tempo um pouco maior do que o laser, né? Mas, eu acho que é isso, é por aí. A Aninha tá falando que travou, não sei se foi o meu, acho que caiu várias vezes aqui. E aí eu tava falando pra vocês, né, que a gente, quando foi teve um congresso, acho que foi em 2019, que foi em Firenze, e todos esses caras que escrevem, que publicam artigos que faz parte do nosso dia a dia, que a gente fica lendo os artigos deles e tudo, né? Na verdade, são algumas lendas vivas aí. E todos eles estavam no congresso, a maior parte deles. Só não tava a Caru, que eu gostaria muito de ter conhecido ela. Ela já tá bem velhinha, a gente não sabe, né? Mas gostaria. Mas tinha outras pessoas lá, o Dr. Longo e tal. E é impressionante. Esses caras trabalham com laser direto, né? E é impressionante a qualidade da pele deles, né? Eles sempre falam assim, você tá trabalhando com laser, o laser você tem um processo de reflexão, né? Então, você está trabalhando, não está só absorvendo aonde você está aplicando, sempre tem um pouquinho que reverte para você. Então, quem trabalhar com isso muito, né? Então, não tem outra, você está tomando laser. E a gente viu, né? A gente comentou, isso foi um comentário assim meio geral no congresso, porque todos esses
esses caras que publicam um monte, que são mais velhos, com uma pele incrível, assim, nenhum deles de verdade, nenhum dos que estavam lá, nem físico, seja o que for, nenhum deles tinha uma pele, você fala assim, nossa, que pele velha, envelhecida, não sei o quê. Claro que deve ter outros fatores, né? Enfim, qualidade de vida, tudo isso interfere, mas muito interessante como a qualidade da pele deles era muito boa, né? Então isso faz uma diferença gigante. No Japão, agora tá chegando aqui, no Japão, você faz o quê? Você vai comprar um cosmético, já vem com uma coisinha de laser, né? Você compra na esquina, né? A nossa maior diversão, a gente passou, a gente foi 2 vezes pro Japão, num congresso mundial de feridas, que eu apresentei um trabalho, e depois a gente voltou a gente ficou 1 mês em Tóquio, né, na universidade, junto com Stanford, que a gente foi num programa de desenvolvimento de produtos. E minha maior diversão era aí, tem uma rua que só tem eletrônico, e ali você encontra de tudo, né? Então você tem ultrassom microfocado, você tem todos os lasers, né? E agora a gente tá chegando com isso aqui. Então, uma das coisas, eu ainda tô devendo um vídeo, de verdade não tive tempo, né? Porque essa área de transplante toma um tempo gigante, né? Você fica o dia inteiro, que faz fio a fio, é meio difícil. E aí mais filho, consultório, blá blá blá, é muita coisa, né? Mas eu ainda vou gravar esse videozinho, mas eu tenho falado pro pessoal exato, os Estados Unidos vende LED azul em farmácia para herpes labial, exatamente. Mas olha só, nesse projeto que a gente tem da pele, né? Então, acho que vocês já viram, mas a gente tem um e-book onde eu abordo os 16 tipos de pele, segundo a classificação de Bauman, porque ela entendeu que a pele não era só seca, oleosa e mista, né? Então ela fez todo um estudo em cima disso, é muito legal. E aí, a gente tem um e-book onde você vai responder um questionário, um forms, e quando você responde esse forms, você devolve esse forms pra gente, a gente classifica a tua pele, e aí a gente manda uma receita para você fazer o teu produto baseado no Skin Streaming. E por quê? Porque Skin Streaming é a forma mais fácil, mais rápida de tratar a pele. Para não ficar usando 500 mil coisas, você usa uma vez ou outra, de cada uma. E aí depois você recebe a prescrição, né? Quando você recebe a prescrição, você tem 2 formas. Você pode fazer simplesmente uma prescrição normal, né? Então, num frasquinho normal, ou a gente já tem essa opção. Isso foi muito legal. A opção de você ter um frasco onde você vai receber o seu creme, geralmente é o creme da manhã ou da noite, né? Depende do teu tipo de pele. Então, quando você recebe, ele já vem na parte de cima. Eu vou ficar devendo o vídeo pra vocês, é que ficou lá no consultório, que eu tô pra gravar, e aí eu deixei lá. Então, na hora que você tira, a parte de cima, a tampa, o que você tem lá na tampa? Você tem um massageador para otimizar a absorção do creme pela pele, e você tem um LED já para estimular teu colágeno. Olha que incrível, né? Claro que esses frascos que são um pouquinho mais caros, mas você tem opção. Na hora que você recebe a prescrição personalizada para um desses 16 tipos da tua pele, você pode mandar fazer e pedir um frasco desse, né? E até tem para quem não gosta de ficar com muita coisa no banheiro, isso a gente acabou desenvolvendo, onde a gente tem um frasquinho só, metade para você usar o creme da manhã, metade vem o creme da noite, em cima tem o LEDzinho e tem já um massageador para você trabalhar sua pele. Incrível, né? É muito mais rápido do que você ficar fazendo qualquer coisa. Flávia, tudo bem? Você já mandou fazer seu creme ou não? Se você não mandou
A Flávia fez, já mandei a prescrição para ela. Então, se você não mandou, pede esse frasco, tá bom? Você pede o seu creme aí. Por quê? Porque você vai ter já o creme prescrito, você já vai ter como massagear a sua pele, e você já vai ter o LED, né, o LED vermelho, já para poder estimular a produção de colágeno da sua pele. É muito legal. Eu fico apaixonada. Tô falando com o pessoal que desenvolve, né? Ah, mas esse frasquinho vai ficar um pouco mais caro. Não, mas esse que eu quero, porque esse que vai trazer um resultado muito melhor, né? Então, falar, se você não mandou fazer ainda, você manda fazer no frasco de LED, tá bom? Pode ser o creme da manhã ou da noite, manda fazer no frasquinho de LED. Por quê? Porque você, na hora que você passa, pessoal, é muito legal isso, né? Porque a gente, e olha como é interessante, lembra que eu falei que o LED ele vai te ajudar a absorver aquilo que você está utilizando na pele? Então isso é muito legal, porque você está com uma prescrição individualizada, exatamente para o teu tipo de pele, com o que tem de mais recente na dermatologia para melhorar a tua pele, tá? E aí, além disso, você já vem com um frasquinho onde você tem um massageador e um LED para potencializar a absorção. Então, pessoal, vocês entendem que não precisa fazer muita coisa. Por isso que a gente fala de skin streaming. Porque se você lavou o rosto, você passou esse creme de manhã e já deu tua dose de LED, já fez sua massagem, já ajudou a penetração de uma coisa que é top, que é a melhor coisa, né? Então, assim, não tem como. É só passar um protetor e acabou, né? Então, que nem a gente que levanta muito cedo, você não tem tempo para ficar passando, lavando o rosto, depois você passa o sérum, depois você passa não sei o que, não dá tempo. Então a gente precisa de coisa mais eficaz, né? Então sim, e aí tem uma coisa que é muito interessante. Você vai falar assim, nossa, deve ser mais de R$1.000, né? Porque tudo isso, essa tecnologia, tanto do creme, não é. É perfeitamente possível você adquirir um produto desse. Porque você tá, além de você estar adquirindo uma coisa que é específica para a tua pele, né, que é muito legal, você tem a tecnologia a teu favor. Então você não precisa ficar lá com uma máscara 10 horas, porque você vai ficar todo dia, né? Então, em vez de ficar 20 minutos e no consultório ficar 20 minutos, você tem na tua casa. Então, passou seu creme, passou seu sérum, seja lá o que for que foi prescrito para você, você já vai fazer aquela massagem com aplicação de LED. Isso todo dia. Imagina a tua pele como vai ficar, né? É incrível, é muito legal. Então, assim, quem já... Gente, por incrível que pareça, tem gente que já tem um e-book há mais de mês e não respondeu forms. Assim, como que pode? A pessoa vai lá, perde um tempo, não é muito caro, é baratinho, mas assim, foi lá, pagou, tudo bonitinho, pegou o e-book e não preencheu forms. Tem que preencher o forms, porque você preenche o forms, você entende que isso é uma consulta totalmente individualizada? Eu vou pegar o teu questionário, vou avaliar a tua pele, vou parar, vou fazer uma prescrição que é específica para a tua pele. E você tem oportunidade de mandar fazer isso numa farmácia, aonde você vai vir com um frasquinho já com o laser, com o LED, para você aplicar, para melhorar, para potencializar tudo isso que você está utilizando. Então, assim, para de gastar dinheiro com um monte de coisa que às vezes você vai na farmácia ou você vai em algum lugar e aí você vai... Quando vai então nessas coisas de estética, o pessoal surta, vem pra casa com um monte de coisa que às vezes nem é pra sua pele, tá? Tem uma marca suíça que há algum tempo eu acabei utilizando esses produtos que eram caríssimos. Vocês não têm noção que era caro, ainda é caro, eu acho que é um dos cosméticos mais caros que a gente tem no mundo, porque sim, eles têm uma tecnologia incrível, nananana. Mas se você perguntar pra mim, foi bom pra sua pele? Foi bom, mas foi alguma coisa
excepcional, assustadora. Vou te falar? Não. Por quê? Porque é impossível um produto ser bom para todos os 16 tipos de pele que a gente tem hoje descritas, classificadas, né? Então, assim, outra coisa, não trocaria o que eu uso hoje, a minha prescrição, por esse produto, né? Que é carésimo, que é considerado o melhor do mundo, blá, 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 blá. Por quê? Porque o meu foi feito pro meu tipo de pele, com uma tecnologia super avançada e se a gente consegue associar ainda então o laser, ele fica perfeito, tá? O link do e-book tá lá na BIOS. Você tem que clicar na BIOS, vai cair para uma plataforma e lá você adquire, tá bom? Mas por favor, preencham forms. Eu fico falando pro pessoal, né, pra equipe, eu falo assim, pessoal, não é possível. Eu já até mandei, gente, que eu já até mandei umas 3 mensagens lá pela plataforma. Você tá com alguma dúvida? Como você não conseguiu responder ainda teu forms? O que tá acontecendo? Manda lá pra gente, porque tá perdendo tempo e de ficar com uma pele linda que você pode ficar, tá bom? Quem não fez, então faz. Se você... o produto dura quanto tempo? 1 mês, tá? De validade... Ele dura bastante, tá? Você pode aí ficar uns 6 meses. Mas a gente prescreve para 1 mês. Por quê? Porque depois de 1 mês você pode voltar e ver a avaliação. Ver como tá a tua pele, enfim, né? E aí ver se a gente vai mudar alguma coisa ou não. Então, quando você manda fazer para 1 mês. Se você tá gostando, se você acha que não quer mudar nada, tá tudo bem, né? Que geralmente é isso que acontece, você pode refazer com a mesma receita, não tem problema. Você pode usar a mesma receita para refazer o teu produto, tá? Então vai sim fazer uma diferença gigante na tua pele, né? Mas tem que responder o forms, senão eu não posso te ajudar, senão eu não posso te enviar a tua receita especial, tá bom? E aí é o seguinte, quem já tá usando, quem já tá nessa etapa, né? Já tá vendo a transformação da pele, pode passar para outra etapa. Qual é a outra etapa? Né? O que você vai tomar para potencializar isso? Para tudo a gente tem in out, tá? Assim, eu tenho acne, tá bom? Você tem probiótico para tomar para acne, você tem antioxidante para tomar para acne. Eu tenho melasma. Tudo é in out. Quando você adquire o e-book, você tem o tratamento out, né? Que é a formulação, que é a prescrição dos cremes excluída para você. Depois disso, qual que é o próximo passo que você vai dar? O in, tá? Então, aquilo que você vai tomar via oral, né? E para isso, aí a gente vai entrar num outro departamento, uma consulta, é diferente, porque aí a gente vai prescrever toda essa parte, e aí vai ver longevidade, enfim, tá bom? Então, isso é importante, mas eu queria falar porque, assim, é muito legal quando você consegue a tecnologia a teu favor, né? Então, além da gente estar trabalhando com a cosmetologia aí de ponta, né? Aquilo que tem de mais novo, né? De mais recente, a gente tem a tecnologia ajudando, né? Então, você imagina você fazer... você está fazendo um LED todo dia no seu rosto, que você não faria normalmente. Mas já que você passou o creme... E, gente, é muito rápido, né? Eu tenho que acordar... Geralmente eu acordo 10 para 5. Eu tenho que arrumar todo mundo para sair, enfim, né? E eu consigo fazer, né? Então, rapidinho... Eu vou gravar um dia para vocês. Vou gravar o relógio, vou gravar... 2 minutos. A espuma para você fazer a limpeza... Passar o da manhã e protetor solar e out, acabou. Só isso. Já faz uma mudança gigantesca na tua pele, tá bom? Pessoal, outra coisa assim, vocês têm que olhar lá o e-mail de vocês para ver a prescrição, que quem já fez já deve estar lá. Ju, tá tudo bem, eu não consegui responder, só trabalhei muito essas 2 semanas, por isso que as crianças não foram na natação. A Ju mandou um recadinho, tá tudo bem sem sumir, porque eu fiquei aqui, de coisa pra fazer. Essa semana a gente volta, tá bom? Sim, é o gerenciamento do envelhecimento, né? Bem por aí, né?
envelhecer com uma pele saudável. E aí, esses senhorzinhos do Congresso, eles são a nossa inspiração, né? O quanto que o laser dá certo, né? O quanto que o LED dá certo, quanto você tem de renovação celular. E na tricologia foi tudo aquilo que eu expliquei para vocês, né? Bom, pessoal, eu queria falar para vocês que a gente tá aí quase lançando, na verdade tem alguns cursos, né? Esses cursos eles estão migrando para uma plataforma. A gente já tem esse curso da classificação da pele por Bauman, né? Onde você pode, você vai ter aula, você vai entender, isso é para profissional de saúde, como é que você faz essa classificação e como é que você pode prescrever para essas pacientes, tá? A gente tem esse book que eu falei para vocês, que é o da pele, e a gente tem um lançamento de um e-book relacionado à tricologia. Então, esse book que está sendo lançado, né, está num pré-lançamento, é um e-book onde você tem todo esse processo de conceito das alopécias, né, para trabalhar o fator aí, todos os tipos, enfim, como proceder. E a gente traz para vocês os melhores ativos que a gente pode utilizar, tópico, in e out, né? Via oral e tópico. E aí a gente teve, porque isso é dúvida de um monte de gente, que, o que eu posso usar, né? Qualquer fórmula. Então a gente tem aí várias fórmulas que vocês podem, então, adquirir o e-book e aí você pode usar essas fórmulas. A gente tem fórmula fitoterápica, a gente tem fórmula com óleo essencial, a gente tem fórmula com medicação, enfim, tá? Tanto para passar, uso tópico, e aí a gente descreve cada um e a indicação de cada um, né? Se você é profissional de saúde, você quer depois inventar a tua fórmula, você pode inventar. Ali tem exatamente como usar, e tem as fórmulas prontas, e depois tem a suplementação via oral. Qualquer um daqueles que você pode utilizar via oral, né? Então, se você é profissional de saúde, quer prescrever, né? Então, você pode adquirir. E a gente tem um outro e-book que são os injetáveis, tá? Então, eles estão num pré-lançamento. Então, são 2 livros, na verdade, né? Um tem 150 e poucas folhas, um tá com 112, mais ou menos. Então, não é uma coisinha pequena, é bastante coisa. Onde você vai entender um pouco mais essa questão dos ativos que a gente tem para tricologia, tá? E a gente tem aí o nosso curso de fotobiomodulação. Então, se você quer se atualizar, se você quer saber um pouquinho mais, né, sobre lasers e LEDs, né, dosimetria, tudo isso, então a gente também vai ter esses cursos na plataforma. Esse curso é um curso híbrido, onde a gente tem a parte gravada, uma parte online, mas tem discussão, e a gente tem uma mentoria, né, que é prática, onde você passa lá um tempo com a gente, atendendo os pacientes e vendo todo esse processo da utilização de lasers e de LEDs no consultório. Tá bom, pessoal? Bom, obrigada pela presença de vocês. Já passou 1 hora, né? Que incrível. Acho que... obrigada. É uma longa história. Então, a gente fala assim, né? Quem faz... A gente que trabalha nessa parte, né? De estética e tal. E sempre fazendo um monte de curso, né? E aí, na verdade, assim, é muito interessante porque a gente fala que a gente tá uma semana ok, uma semana a gente tá com alguma coisa, porque algum procedimento a gente fez, né? É engraçado. Pessoal, então, terça-feira a gente tem a nossa live, e quarta-feira dessa semana a gente também tem uma outra live que vai estar lá no site da Elu, tá? Então, lá pela Elu, a gente vai estar falando com vocês também um pouquinho sobre complicações de procedimentos estéticos, tá bom?
Então até lá, pessoal, e a gente se vê na terça-feira, tá bom? Um beijo aí para todos.